Há decisões que se tomam em campo e outras que se preparam no silêncio dos gabinetes. Enquanto os olhos do mundo estão apontados ao derby, dentro do clube joga-se outro tipo de partida. Mais silenciosa. Mais emocional. E que pode mexer com o futuro do plantel. Um jogador importante, experiente, referência, está no limite do seu ciclo. E o presidente já marcou o momento-chave. Uma conversa que pode fechar um capítulo ou abrir outro, com promessas grandes à mistura e um possível adeus à vista. Mas há mais. O jogo do próximo sábado não vale apenas 3 pontos. Vale milhões. Vale calendário europeu. Vale uma temporada inteira. Porque quem vencer leva o bilhete dourado. E quem perder carrega o peso de 4 jogos extra e a frustração de um prémio que escapa por entre os dedos. O futebol é cruel. E nesta fase da época, cada decisão tem um preço, financeiro, emocional, estrutural. E no meio disto tudo surge uma promessa. Um plano já delineado nos corredores da luz. Mas não é automático. Não é garantido. Para ser cumprido, é preciso conquistar. O treinador sabe o que tem em mãos. E o presidente já o avisou, se fores campeão, o mercado é teu. Like, ativa o sininho, subscreve o canal. Porque o que está a ser preparado pode mudar tudo. E isto é só o começo. Tudo começa com uma incerteza que arde no coração de todos nós. Di Maria, o camisola 11, aquele que voltou para vestir o manto sagrado e devolver ao povo benfiquista aquilo que só os verdadeiros sentem, está com um pé dentro e outro fora. E Rui Costa? Calado. Silencioso. A jogar no tempo. Mas o tempo, meus amigos, não perdoa. A verdade é dura de engolir. O contrato do argentino termina em junho. E o que faz a direção? Adia. Empurra para o fim da época. E deixa todos arder em ansiedade. Os jornais já dizem tudo, não há conversa marcada, não há decisão tomada. Só um plano, sentar-se com ele depois da última jornada, depois da taça, depois de tudo. Como se o destino do clube pudesse esperar. Como se o coração dos adeptos aguentasse esta espera. E o pior? Rosário Central está à espreita. À espreita como um lobo faminto. Quer o filho pródigo de volta. Quer que Di Maria feche o ciclo onde tudo começou. E ele próprio já disse que gostava. Já deixou no ar a saudade. A tentação de regressar à casa-mãe. Enquanto isso, aqui, o Benfica fica à mercê. Sem saber se conta com ele para o Mundial de Clubes. Sem saber se aquela magia da esquerda vai continuar a brilhar na luz. E é isso que revolta. Como é possível que um jogador com 15 golos, 8 assistências e quase 2.500 minutos nas pernas esta época não tenha já um plano claro? Como é que o nosso camisola 11 ainda vive na corda bamba? O que estão à espera para garantir que ele fica? É Di Maria, caramba. Não é um qualquer. E Rui Costa sabe disso. Ele sabe. Mas hesita. E enquanto hesita, os fantasmas do passado aproximam-se. Lentamente. Cruelmente. E atenção, quando se sentarem à mesa, não vai ser só para falar de contrato. Vai falar-se de algo muito maior, o Mundial de Clubes. E o que significa isso? Significa prestígio. Significa história. Significa mostrar ao mundo que o Benfica está vivo. Mas como vamos fazer sem Di Maria? Como? A resposta, meus amigos, continua a não chegar. Continua adiada. E cada dia que passa, o silêncio custa mais. Revolta mais. Dói mais. Porque um jogador como Di Maria não pode ficar em espera. Tem de ser prioridade. Tem de ser tratado como o craque que é. E se achas que isto é exagero, pensa nisto. Se o Benfica deixar Di Maria sair, para onde vai a alma? Para onde vai a experiência, a classe, o toque de bola que nos fez levantar das cadeiras?
O tempo está a contar. E não espera por ninguém. Sábado. Estádio da Luz. Tudo ou nada. E não estamos a exagerar. Não é só mais um derby. Não é só Benfica contra Sporting. É o título nacional. É o passaporte direto para a Liga dos Campeões. É um jogo que vale quase 100 milhões de euros. Sim, ouviste bem. E é por isso que os nervos estão à flor da pele. Porque é mais do que futebol. É sobrevivência financeira. Rui Costa sabe disso. Está a fazer contas, está a olhar para cada cêntimo, para cada cláusula, para cada potencial euro que pode entrar ou sair do cofre do clube. Porque se o Benfica vencer, é uma avalanche de milhões a cair no bolso. Só pela entrada direta na Champions entram logo mais de 43 milhões. Depois há os patrocínios. Mais 20 milhões. É o jackpot. É o prémio que muda o planeamento da época inteira. Mas se perdermos, meu Deus! A dor vai muito além do resultado. O derrotado vai ter de disputar 4 jogos para tentar entrar na competição. 4 finais antes da verdadeira fase de grupos. 4 armadilhas. 4 noites de tensão. E se falhar, adeus milhões. Adeus reforços. Adeus ambições europeias. E ainda há mais, a vergonha. Porque perder um título em casa, frente ao rival direto, é uma ferida que não se cura com palavras. E não é só isso. Há a festa. A tão esperada festa no Marquês. Já estão a preparar tudo. E custa. Custa 1 milhão de euros, literalmente. Segurança, limpeza, assistência médica. Tudo para estar pronto para um possível delírio vermelho. Mas, e se não acontecer? E se o Sporting for campeão em nossa casa? Já pensaste nisso? Já sentiste esse medo a crescer dentro do peito? O cenário está montado. A tensão é insuportável. Os bilhetes estão esgotados. A cidade vai parar. Mas no meio de tudo isto, Rui Costa continua a fazer promessas. A preparar prémios. A motivar Bruno Lage. Porque sabe que este jogo não é só um jogo. É o jogo. É o momento de tudo ou nada. E há muito mais do que troféus em causa. Há orgulho. Há dignidade. Há futuro. E o que é mais assustador é isto: um erro, uma falha, uma má substituição e tudo se perde. Tudo. E o rival festeja. E nós ficamos com as mãos vazias. E os milhões voam. E a próxima época começa logo em modo de sobrevivência. Já viste a diferença que 90 minutos podem fazer? Mas Rui Costa não quer pensar nisso. Ele só fala em vencer. Só vê o objetivo à frente. Só vê o título. E Bruno Lage? Também. Está pronto. Está a preparar tudo ao pormenor. Mas a pressão, essa ninguém consegue tirar. Porque ela está em cada adepto, em cada funcionário, em cada jogador. Está no ar. No sábado, joga-se muito mais do que um troféu. Joga-se a alma. Joga-se o futuro. E ninguém quer sair dali com o coração partido. Ninguém. No meio da tempestade, entre incertezas e milhões em jogo, há uma faísca que reacende esperança. Um sinal de que, talvez, o melhor ainda esteja por vir. Rui Costa não está parado. Rui Costa tem um plano. E esse plano chama-se confiança. Confiança em Bruno Lage. Confiança de verdade. Daquela que se mostra com atos, não palavras. Daquela que se mede em reforços, em carta branca, em mãos livres para decidir o futuro do Benfica. Mas há um se. Um detalhe que muda tudo. Bruno Lage só recebe essa liberdade total se for campeão. Só se levantar o caneco. Só se humilhar o rival.
E é aí que o coração dos benfiquistas bate mais forte. Porque está tudo nas mãos do treinador. E ele sabe disso. Já falou com o presidente. Já alinhou ideias. Já passou a lista de desejos. Já começou a sonhar com a próxima época. E não estamos a falar de reforços quaisquer. Estamos a falar de trunfos de luxo. De nomes que fazem tremer qualquer defesa. João Félix, Nelson Semedo, Lindelof, Ederson, Bernardo Silva. Sim, leste bem. Nomes que têm história na luz. Que sentem o clube. Que podem devolver ao Benfica o domínio perdido. Mas para isso, Lage tem de vencer. Tem de provar que é o homem certo. Tem de calar todos os que duvidaram dele. É a prenda prometida por Rui Costa. Mas é uma prenda com condições. Uma prenda que depende de uma noite perfeita. Uma noite em que tudo corre bem. Uma noite em que o Benfica volta a ser Benfica. Com garra, com alma, com raça. Porque só assim se justificam esses milhões. Só assim se justificam esses regressos. E há uma coisa que emociona nisto tudo. É perceber que o Benfica ainda pode ser gigante. Que ainda pode sonhar alto. Que ainda há quem acredite. Porque este projeto, esta reconstrução, esta aposta em Lage, pode ser o começo de algo incrível. De um Benfica dominador. De um Benfica respeitado na Europa. Mas é também um risco. Porque se o título escapar, tudo se complica. Tudo abranda. Os planos voltam à estaca zero. E os nomes voltam a ser só desejos. E os adeptos voltam a sentir aquele vazio. Aquela dor de quase. De foi por pouco. E isso ninguém quer viver outra vez. Por isso, esta semana, esta reta final, esta decisão tem um peso como nunca teve. É o futuro a ser desenhado agora. E é por isso que temos de estar todos juntos. Todos a puxar. Todos a acreditar. Porque se Lage for campeão, meus amigos, aí sim, o Benfica vai ter tudo para renascer com força. Com nomes grandes. Com futebol sério. Com identidade. Isto é mais do que futebol. Isto é orgulho. É paixão. É aquela sensação de que podemos voltar ao topo. De que o Benfica ainda pode mandar. Ainda pode fazer tremer. Ainda pode vencer. Por isso, comenta, partilha, subscreve. Vive isto connosco. Sente o peso desta semana. Porque estamos a um passo de algo muito, muito especial.